Meus queridos irmãos, do fundo do nosso coração, é uma honra tê-los mais uma vez no ambiente físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Sintam-se na sua própria casa. Qualquer dúvida, qualquer informação adicional, nós vamos estar à disposição. Nós vamos passar junto em torno de 1 hora e asseguramos-vos que ampliemos nossas percepções, nossas capacidades receptivas, porque o objetivo fundamental desta reunião é acrescentar informações que nos propiciem a fazermos escolhas melhores na nossa existência. Pensarmos nessa proposição e envidar esforços para pôr como sugestão que será dada para melhorar realmente a nossa contingência evolutiva. Antes de fazermos a nossa prece e passarmos a palavra ao expositor da noite, nós queremos dizer que a nossa livraria recebeu os últimos lançamentos agora de livros e nós temos algumas sugestões, como o Evangelho segundo o Espiritismo, orientação para estudo, né? Já que estamos trabalhando. O nosso Evangelho acabou de fazer agora, dia 1º de abril, 150 anos. Esse é um ano especialíssimo para nós, né? Esta obra que ilumina as nossas vidas. E aqui há realmente roteiros para que a gente possa ainda mergulhar mais profundamente no Evangelho segundo o Espiritismo. Dona Ivone do Amaral Pereira também, quando encarnada, deixou de publicar 2 obras que estão sendo publicadas agora. Esta aqui chama-se As Três Revelações. Também acabou de chegar uma compilação do benfeitor Emmanuel, tratando do Evangelho segundo Mateus, né? Tudo que o benfeitor falou a respeito, trabalhou do Evangelho de Mateus, está também nesta obra à nossa disposição, que é para quem pesquisa, quem estuda, quem se aprofunda, né? Facilita sobremaneira, então, né? A temática da noite hoje vai se desenvolver em torno do dever e prece, né? Consoante isso, nós vamos fazer a nossa prece, em seguida uma leitura introdutória, e o nosso expositor vai compartilhar conosco, então, informações importantíssimas. Unimos-nos em pensamento, por favor, vamos orar. Senhor da vida, estamos a postos, enfim, depois de quase milênios de equívocos, de insensatezes, de escolhas muito felizes. Despertamos, Senhor, para as nossas responsabilidades e nos deparamos com o seu amor e a sua compaixão para nós, por nós. Uma coisa, assumimos realmente compromisso fundamental com o vosso coração bondoso. A partir de agora, não recalcitrar mais contra os aguilhões. Seguir em frente, porque compreendemos o processo da vida e que não é outro senão a busca da felicidade perene. Estamos a caminho, Senhor, e contaremos contigo, com teus mensageiros celestes, para que, pelo menos nesta existência, avançamos uns passos mais na direção da luz. Sê conosco, Mestre querido, todos os instantes da nossa vida. Que assim seja, Senhor. Rubens Braganholo, companheiro querido nosso, vem lá da cidade de Toledo. Ele é vinculado ao Centro Espírita Vivenda de Luz e de tempos em tempos nós encontramos uma brecha na agenda do nosso Rubens. Ele é professor, né, tem as suas tarefas, está na lida, e ele nos traz, então, informações interessantes, mais no viés psicológico, né, no filosófico, para nos iluminar ainda mais. Nós temos uma mensagem aqui do benfeitor Emmanuel tratando de oração e renovação no livro Vinha de Luz, através do nosso Chico Xavier. Diz o benfeitor: é certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia.
A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueça da ação, do dever e da renovação, aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradável aos olhos do Senhor. Não temos dúvida que o nosso Rubens vai passar por essas questões, nos ampliando ainda mais para que a gente possa assimilar profundamente estas proposições. Vamos ouvir o nosso Rubens. Boa noite, nossos cumprimentos a todos e que o Senhor nos abençoe a fim de aproveitarmos esse momento. Dever e prece. O que nos leva a refletir sobre essa temática? Afinal de contas, a prece é um dever? É nosso dever? Podemos e devemos fazer da prece um dever? Eis um questionamento, eis uma pergunta que nos provoca, nos inquieta. Qual a ligação entre dever e prece? O que se entende por dever? Tipos de dever. Dever moral? Dever para com a família? Dever para conosco? Dever em relação ao trabalho? As atividades em sociedade? O que nos move? O que nos condiciona? O que nos estabelece regras? No sentido habitual do verbo, dever é o que deve ser ou ser feito. Bom, por que existem regras? Por que existe o dever? Se nós analisarmos rapidamente, ainda que de forma evidentemente superficial, nós vamos perceber que as regras são uma necessidade para a humanidade. A civilização evoluiu, nós evoluímos porque temos regras. Elas foram fundamentais para a nossa evolução. Paradoxalmente, é preciso entender também que a quebra de regras, a ruptura, levou a avanços, a evoluções. Isso que é interessante. Mas se não existissem as regras, como seria o ser humano com todas as suas inclinações? Como seria a nossa sociedade hoje? Se já com as regras temos tantos problemas, tantas dificuldades de relacionamento, tanta violência, enfim, o que seríamos sem as regras?
Por isso que nós sempre focamos a necessidade do estabelecimento de limites, de disciplina, de regras, seja em qualquer ambiente onde estejamos. Crianças criadas sem limites, sem disciplina, serão crianças amanhã sem um ponto de referência. Sentirão necessidade, sentirão falta. Então é por isso que nós precisamos valorizar e compreender exatamente o significado desse dever. E qual a relação desse dever ou dos tipos de deveres que nós temos para com o nosso processo evolutivo, para com a nossa caminhada. E inclusive em relação à prece. Vamos começar a distinguir aqui algumas questões dentro da ideia de dever. Ações feitas conforme o dever. Polidez. Regras estabelecidas. A sociedade faz dessa forma e nós cumprimos essas regras. Nós estamos fazendo conforme o dever. E isso não nos é exigido um grande esforço. Não tem grandes dificuldades para serem vencidas, se bem que ainda nós, quantas vezes olhamos de lado para ver se não tem alguém olhando ao realizarmos alguma coisa. E esse dever é cumprido, em geral, medindo-se as consequências, levando-se em conta os possíveis resultados. Porque se eu não cumprir determinado dever, vai acontecer tal coisa. Se eu infringir uma lei de trânsito, também acontecerá alguma coisa. Há uma punição, uma sanção, ou que seja o crivo olhar das pessoas, o julgamento das pessoas, o comentário das pessoas, a visão das pessoas. Então nós fazemos conforme o dever, por polidez, por muitas vezes bom senso, podemos usar esse termo, mas em geral nós fazemos o que a sociedade faz. Essas regras existem e nós nos conformamos com isso, nós nos adequamos a essas regras para podermos viver em sociedade. É assim que funciona. É claro que o passo seguinte, quando se fala em dever moral, o grau de compromisso já é maior. Há um avanço, há uma caminhada nesse sentido. No que se estabelece na questão moral, exatamente a intimidade, o ser eu que faz as coisas, que age de tal maneira. Não é moralismo que eu digo que os outros devem fazer, é o que eu, moral é isso, é o que eu devo fazer, independente de alguém estar me olhando, me controlando ou não. E essa questão da regra e do dever é algo interessantíssimo, porque foi o mecanismo utilizado, inclusive, o mecanismo utilizado pelas religiões para manter o povo, para controlar o povo. Não só as religiões, mas especificamente nesse caso nós estamos nos referindo porque se trata de algo que mexe com a consciência das pessoas. E aí há aquela ligação, aquela conotação de relacionar isso com Deus. E aí a ideia, cumpra os seus deveres, faça isso, faça aquilo, porque senão virá o castigo, a punição divina. E aí nós passamos tanto tempo fazendo, cumprindo conforme os deveres, com medo da punição, do castigo. E o pior ainda é que nós hoje, mesmo no movimento espírita, mesmo como espíritas, acreditando em alguns princípios da doutrina espírita, temos dificuldade de nos livrar dessa concepção equivocada do cumprimento do dever. E ainda ouvimos as pessoas falando, tinha que acontecer isso, é vontade de Deus, é castigo e assim por diante. Eu costumo sempre lembrar, só para se ter uma referência,
90% dos acidentes, das coisas que acontecem por aí afora, são causados por falha humana, negligência, imprudência. No entanto, é comum nós ouvirmos as pessoas sempre atribuindo ao destino, à casualidade, aos acasos e a Deus. Era a sua hora. Então o indivíduo bebe, o indivíduo dirige de forma perigosa, e assim mesmo era a vontade de Deus. Então nós precisamos distinguir um pouco isso. E a doutrina espírita, os ensinamentos de Kardec nos proporcionam essa visão maravilhosa, nos trazem exatamente os ensinamentos da doutrina, novamente a questão moral de Jesus, o colocar em prática. Por isso que é importante nós sempre fazermos uma referência, fazermos uma exposição, mas sempre colocarmos a questão prática, o que isso pode ser colocado, de que forma nós podemos trazer para a nossa realidade e para a nossa vida. Bom, se existem as ações feitas conforme o dever, há as ações feitas por dever. E aí sim há um esforço, porque é preciso romper aquele velho hábito, aquele costume, aquelas inclinações, aquelas paixões que nós trazemos, os instintos que afloram sem que nós provoquemos, independente da nossa vontade. Quando se fala em paixões, é exatamente isso, paixões boas e paixões ruins, nocivas. E o espírito bom, ele já não tem, por exemplo, desejos ruins, maus desejos. Imagine um espírito perfeito. Agora nós temos ainda muitos desejos. Aquilo que nós falávamos antes de olhar, para ver se alguém está nos vigiando, fiscalizando, para executarmos uma ação. Imagine só se as pessoas pudessem perceber, ver os nossos pensamentos, os nossos desejos. Ficaríamos corados, vermelhos, algumas vezes ou muitas vezes. Então, nesse sentido, o cumprir por dever, o dever pelo dever, sem interesse, sem pensar nas consequências, fazer as coisas porque aquilo é correto, não porque alguém vá nos cuidar, perceber, não porque existe um castigo, uma punição, uma sanção. Apenas aquilo brota dentro de nós, nós consideramos aquilo correto. Então, Kant, por exemplo, é que coloca dessa forma: a ação, ela é feita porque ela simplesmente é correta, sem medir consequências, sem segundas intenções, sem interesse. E a pergunta então que surge é: quando é que a intenção tem valor moral ou é boa? Porque nós podemos ter duas atitudes de duas pessoas agindo de uma mesma maneira, mas com propósitos, com consequências diferentes, com intenções, e aí é o que vale, Kant coloca exatamente isso, o que vale é a intenção da nossa ação. Aí nós temos que pensar exatamente se essa ação feita pelos dois, por exemplo, são boas e são morais. Elas podem não trazer prejuízos a alguém, mas uma pode não ser boa e moral, a outra pode ser. Então, a ação, quando é que a intenção tem valor moral ou é boa? Quando o propósito do agente é cumprir o dever pelo dever.
E aí nós colocamos o exemplo: não roubar porque esse ato é errado, não porque posso ser castigado. Ou seja, eu não pratico aquela ação porque ela é errada, mas por medo da punição, da sanção, da consequência. Então, a ação, ela é boa em si mesma, não depende das consequências. Isso é agir por dever. Não é conforme o dever, porque o conforme o dever é exatamente de acordo com as regras estabelecidas e nós estamos sempre levando em consideração essa referência do que os outros fazem. E existe então, dentro dessa ideia que nós falamos, o exemplo dos dois comerciantes. Um vende os produtos por aquele preço, com medo de que, se ele aumentar os preços, ele vai perder os clientes. Então há uma grande preocupação. Os clientes, as pessoas daquela comunidade poderão ir comprar mais no outro do que. Então ele faz aquilo, estabelece aqueles preços, vende por aquele preço, com receio de perder os clientes. Já o outro, ele está praticando preços que ele acha justo, considerando a compra e a venda desse produto. Lei de mercado. Então ele faz as coisas porque é correto fazer dessa forma. Ele entende, ele tem a consciência de que ele deve fazer a coisa certa, não apenas com medo de perder os clientes. Então, nesses dois casos, nós temos tipicamente caracterizado o que é uma ação boa e moral. As duas ações não trazem prejuízos para a comunidade, porque eles estão vendendo por preços razoáveis, por preços justos. Entretanto, a intenção de um é diferente da intenção do outro. E aí é que entra o que vai dentro de mim, qual a minha intenção quando eu faço alguma coisa. Não é aquilo que aparenta, não é a polidez diante dos outros. O que interessa é a minha consciência tranquila. Eu faço aquilo porque é certo, ponto. Isso é dever por dever, não é dever conforme o dever. Uma outra questão: por que razão o cumprimento do dever, as nossas obrigações morais, então, é uma obrigação absoluta ou categórica? Kant fala exatamente sobre isso. Obrigação categórica ou absoluta. Ou seja, é aquilo e pronto. É absoluto, não é relativo. Não depende de circunstâncias, não depende de opinião, não é subjetiva. Essa ação é boa em qualquer momento, em qualquer circunstância. Não há desvio, não há grau. Simplesmente a ação é boa, é moral. Porque se nós cumpríssemos os deveres com base em interesses, em nossos sentimentos, nós estaríamos sujeitos, por exemplo, a cumprir a palavra dada, empenhada a alguém, em determinadas circunstâncias, em determinados momentos, conforme os nossos interesses, conforme os nossos sentimentos. Já pensaram a dificuldade que nós teríamos de fazer, de nos referenciarmos, se nós nos comportássemos de acordo com cada momento, com cada sentimento, com cada emoção que nós estamos sentindo? No momento de raiva, como agiríamos? No outro momento, quer dizer, eu faço uma ação boa quando eu estou tranquilo, quando eu estou em paz. De repente, aquela ação já não tem mais significado, não tem importância para mim, porque eu estou com a cabeça a mil, estou com um monte de preocupações, estou estressado e assim por diante. Por isso que Kant fala exatamente em algo que é a nossa obrigação moral. Ela é absoluta, ela é categórica e não depende, então, das conveniências, dos interesses, dos nossos sentimentos. Ela não é relativa, ela vale sempre em si mesma, independendo de circunstâncias.
Então, o cumprimento do dever é uma ordem não condicionada pelo que de satisfatório ou proveitoso pode resultar do seu cumprimento. Quando nós agimos, nós não estamos levando em conta, agindo por dever, nós não estamos levando em conta as consequências, porque sabemos que aquela ação é boa em si mesma. Então nós não temos mais dúvidas quanto a esse cumprimento. Nós fazemos porque aquilo é correto. Então nós não precisamos ter alguém que nos puna, alguém que nos vigie, alguém que nos controle. É a nossa consciência que vai dizer, e simplesmente, e mais do que tudo também, porque nós temos uma razão, uma inteligência e nós temos condições de fazer o discernimento se aquilo é correto ou não. Mas na dúvida, Jesus dá a receita. Entre nós, ou Kardec, quando nós não sabemos se aquilo é certo ou errado, o que podemos fazer? Como escolher? Como optar? Faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você. E não faça aquilo que você não gostaria que os outros não fizessem ou fizessem a você. Então fica mais fácil da gente ter esse referencial. O engano já fica mais difícil. Então esse é um convite que nós temos constantemente para refletirmos sobre essa questão do dever por dever e não conforme o dever. Então o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. Isso nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro. Não adianta nós querermos, aí entra o problema do moralismo, de apontar, dizer o que os outros, porque o nosso grande defeito é não enxergarmos os nossos defeitos e tentar sempre dizer o que os outros devem fazer. Então o dever primeiro é conosco, é para mim, é a minha pessoa, sou eu como espírito que preciso evoluir. Primeiro as obrigações, os deveres para comigo e depois os outros. Então eu tenho obrigação, eu tenho o dever, como ser imperfeito, de buscar a evolução. Isso é um dever. E considerando tudo que nós já evoluímos, nós não podemos nos contentar nunca com isso. Precisamos ir mais além. Precisamos avançar. Quais seriam esses deveres para conosco? Depois, os deveres para com os outros. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Não têm testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão, suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Então, o dever é algo, o Evangelho segundo o Espiritismo também nos coloca exatamente que é algo muito difícil de cumprir, porque isso confronta, exige de nós. Olha só, se as nossas inclinações, se as nossas tendências naturais, os nossos instintos, as nossas paixões nos levam sempre ao egoísmo, porque isso é natural, é a sobrevivência, é a conservação, como os animais, o instinto de sobrevivência, o instinto de conservação. Então, tudo isso nos canaliza para, no início, e agora também, aquilo que nós não conseguimos dominar ainda, para pensar em mim, para me proteger, para me conservar, para sobreviver. Então é uma atitude egoísta. Então quando se fala em cumprir o dever para com os outros, exige que eu rompa, me violente até, no sentido de eu tenho que abrir mão, eu tenho que abrir espaço, eu tenho que dar vez às pessoas, aceitar as ideias, as opiniões, respeitar as ideias, as opiniões. Não querer me sobrepor simplesmente sem razão, sem argumento. Por isso é muito difícil cumprir
por dever. E essas vitórias, essa luta para conseguirmos fazer isso, exatamente não estão sujeitas à repressão. As derrotas, não há elementos que punam ou castigam, é simplesmente algo interior, dentro de nós. Fica entregue ao livre-arbítrio. Só para lembrar essa questão do livre-arbítrio também. Muitas vezes nós imaginamos e interpretamos que, como temos livre-arbítrio, nós somos livres para fazer o que quisermos. E há também no texto do Evangelho que fala sobre como se os espíritos, o anjo protetor, estivesse dirigindo o nosso livre-arbítrio. Mas espera lá, ou é livre-arbítrio ou é dirigido? Como é que é essa história? Não há contradição nisso? E aí nós lembramos da passagem das crianças. Os pais dão toda a liberdade, ou deveriam dar toda a liberdade, e dão. Quando o bebê está engatinhando, começando a caminhar, libera ele fazer o que quiser, deixa ele ir nos riscos, nos perigos que o mundo oferece? Ou ele controla, ele orienta, ele segura, ele retira? O Livro dos Espíritos nos coloca exatamente essa ideia, para nos lembrar que nós estamos numa caminhada rumo à perfeição. Mas nós somos ainda muito imperfeitos, e por isso nós precisamos de orientação, nós precisamos, num momento ou outro, vamos devagar, siga outro caminho, aí vem a inspiração, aí vem a orientação, esse contato com o nosso anjo, e que a gente muitas vezes insiste em não aceitar e não ouvir. Então esse dirigir o livre-arbítrio é também dessa forma, porque se nós ficássemos livres para fazer o que quiséssemos, a nossa tendência natural era simplesmente se afastar cada vez mais. Então o livre-arbítrio se desenvolve de acordo com a nossa evolução, com o nosso progresso moral. Quanto mais avançarmos, quanto mais evoluirmos, mais livre-arbítrio nós vamos ter, mais condições de decidir, de fazer escolhas. Os deveres do homem, aquilo que nós falávamos antes, do homem para consigo mesmo. Olha só alguns exemplos. Aprimorar-se física, intelectual e moralmente para alcançar o seu pleno potencial. Nós já tocamos nesse assunto. Mas para reforçar, é nosso dever. Nós não podemos simplesmente pararmos nesse estágio, nessa compreensão, nessa prática, seja da prece, seja da ação, seja do sentimento, do trabalho, do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento moral. Nós temos o dever, a obrigação de avançarmos mais. Mas sabe, não é com medo da punição, do que possa nos acontecer depois. Aí que o Espiritismo é rico, é fantástico, é consolador. Nós precisamos avançar mais, nós temos esse dever para conosco, porque essa caminhada depende de nós. E nós vamos chegar, queiramos ou não agora, depois, com a pressa que nós decidirmos e fazermos opção, mas nós vamos chegar lá. Então o acomodar-se, o desviar-se, o parar à beira do caminho, significa exatamente renunciar a essa possibilidade, a esse potencial que nós temos de fazer o caminho mais depressa, de percorrer esse transcurso com menos dificuldade, com menos dor, com menos sofrimento. Ninguém merece sofrer, ninguém precisa sofrer. Então tudo isso está em nossas mãos, não precisamos de intermediário. Tem a convivência, tem a relação com o outro, e aí entra o passo seguinte: os deveres para com os outros. Primeiro, a partir de atos prévios, ou seja, do contato com as pessoas. Eu tenho, por exemplo, o dever à fidelidade, à amizade, de ser fiel ao outro nessa relação. Eu tenho o dever em relação ao outro da reparação,
daquilo que eu fiz de errado. A gratidão, quantas vezes pessoas ingratas que não sabem reconhecer, que se enchem de orgulho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e esquece quem deu base, quem deu sustentação, quem deu apoio, a ajuda das outras pessoas, os filhos que não reconhecem o que os pais fizeram, e nós em relação às pessoas, filhos ingratos. Deveres para com os outros não baseados em ações prévias, livres da convivência. Então o contato, por exemplo, com pessoas que eu não tive ainda essa relação, essa convivência. Que deveres seriam esses? Fazer o bem, beneficência, não maleficência. Veja que fala em não fazer o mal e fazer o bem, que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E a justiça. Aí, quando se fala em justiça, não entra no meio o interesse, o sentimento. A justiça, ela é cristalina. Ser justo, tratar todos iguais, sem segundas intenções, sem interesses, sem dedicar mais a um do que ao outro. O amor ao próximo, o amor ao inimigo, não com aquela ternura que a gente trata um amigo, mas pelo menos não desejando mal, não se alegrando quando ele passa mal, quando ele sofre. Tantas coisas que nós podemos fazer. E a receita, nós falávamos antes, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Isso basta. Amar ao próximo como a si mesmo, os deveres todos. E aí vem a relação dever e prece. O Evangelho segundo o Espiritismo. O significado de prece. Falamos bastante sobre o dever, mas a prece, qual o nosso conceito? É ainda aquela prece da quantidade de palavras, do posicionamento, do ambiente? Como nós estabelecemos, como nós rezamos, como nós oramos com o nosso anjo de guarda, a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos. Nós precisamos melhorar um pouco também esse conceito de prece. Prece que a doutrina espírita nos coloca é nesse sentido exatamente de conexão, de contato, de sintonia, de elevação de pensamento, porque se nós tivermos os pensamentos bons, elevarmos o nosso pensamento com os espíritos bons, com o nosso anjo de guarda, nós não estaremos dando oportunidade à influência e à interferência dos espíritos inferiores. Isso tudo traz uma vantagem extraordinária, que nós já vamos ver adiante. A prece como recolhimento. Muitas vezes nós fazemos silêncio, mas isso não significa recolhimento. Essa vibração, esse sintonizar com o bom, com o belo, com o espírito amigo, com o espírito elevado. Importância e efeitos da prece. Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. O que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém, sim,
desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eis aquilo que nós falávamos antes, a importância de nós estarmos ligados a um espírito bom, porque exatamente nós estaremos proporcionando que esses espíritos nos guiem, nos influenciem, nos ajudem a desviar-nos o pensamento do mal. Porque se eu der ouvido ao meu anjo de guarda, que cada um de nós tem o seu, eu vou evitar muitas vezes de percorrer aquele caminho, de tomar aquela atitude. Eu vou estar sendo ajudado, conduzido, guiado. Essa é a prece. Porque se eu ficar com pensamentos ruins, imagine só, aí entra a prece na sua ação no cotidiano, no meu trabalho, em todas as atividades. Se eu der espaço para o pensamento ruim, eu crio como que uma barreira, um guarda-chuva, vamos usar essa figura aqui, que não vai dar possibilidade de um espírito bom, não que ele não possa, mas eu estou impedindo com a minha conexão a espíritos inferiores, por influência de espíritos inferiores, não permitindo, porque os espíritos inferiores nos influenciam sem que nós, simplesmente, nós temos imperfeições e eles estão ali para aparecer a oportunidade, estão nos influenciando. Enquanto que os espíritos bons, nós precisamos, eles respeitam aí sim o livre-arbítrio. Quando nós solicitamos, quando nós pedimos, eis a importância da prece, dessa sintonia com o Espírito bom. Sem mesmo pedir, a gente já vai ver isso. Sem expressar em palavras, porque eles sabem o que nós queremos. O que nós precisamos é dar abertura, é solicitar, nos colocarmos de forma humilde, solicitando, dando espaço para que eles possam nos ajudar. E eles vão nos ajudar quando nós solicitarmos, diferentemente dos espíritos inferiores. Como deve ser a prece? A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas que de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Numa outra passagem ele fala: por que não pedis a vossa melhoria moral? Nós imaginamos, aí entra o conceito da prece, de que precisamos pedir isso, pedir aquilo, e esquecemos da real necessidade, que é a nossa evolução. Por quê? Porque evoluindo moralmente, porque nós sendo atendidos com paciência, com resignação, o caminho vai ficar mais fácil, as dificuldades vão diminuir. Lembremos sempre, eles não tiram de nós as dificuldades. Não adianta nós pedirmos, solicitarmos para que eles nos livrem das provas que muitas vezes nós escolhemos e outras que são circunstâncias do meio que nós vivemos, dores, sofrimentos. Não, eles vão nos ajudar a ter coragem para enfrentar essa dor, esse sofrimento. Fé, resignação. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Aqui a coisa já começa a ficar complicada. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres. A prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção, acarretar aos vossos trabalhos. Então, quando nós nos habituarmos, fazermos a prece por dever, e não aquilo como um dever qualquer, que nós cumprimos porque está estabelecido, porque nos disseram e assim por diante, aí sim nós vamos estar nessa condição exatamente do cumprimento de todos os deveres, de qualquer natureza. Nós vamos estar agindo,
fazendo a prece por dever, espontaneamente, em sintonia permanente, em todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos. Ou seja, fazer bem aquilo que eu estou fazendo. Porque se é muito simples, é uma coisa lógica. Se eu estou aqui agora, por que eu estou com um monte de preocupações com o que eu tenho que resolver amanhã, o que eu deixei para trás e assim por diante? Eu vou resolver quando eu estou estudando para uma prova, quando eu estou executando um trabalho na empresa. Será que eu consigo resolver aquela preocupação que eu tenho com o dia de amanhã, com isso, com aquilo, fazendo aquele trabalho naquele momento? Eu estou correndo o risco simplesmente de incorrer numa falha, provocar um acidente. Não vou estar rendendo no meu trabalho e não vou estar resolvendo o problema que eu tenho lá fora, a preocupação que eu tenho. Então é uma questão lógica. Então, como que a prece se faz exatamente nesse sentido, sem interromper os vossos trabalhos? É isso, nós estarmos em sintonia, nós sempre procurarmos a inspiração e fazermos bem aquilo que estamos fazendo, sem tentar enganar, enrolar, mentir, para nós mesmos muitas vezes. É isso, isso vai dar a possibilidade de nós estarmos em sintonia, permitindo esse fluxo, essa comunicação do anjo da guarda, dos espíritos superiores para conosco. Essa sintonia permanece, sem que precisemos estabelecer um momento específico, sem acarretar interrupção aos nossos trabalhos. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar? Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? Aqui que parece essa contradição. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Mas para ela está colocando aqui a prece como um dever. Lembra da pergunta inicial? A nossa prece é um dever? Podemos fazer da prece um dever? Então, nesse sentido, quando nós, naturalmente, sem que tenhamos aquela preocupação de nos... Claro, alguém vai falar assim, mas então a gente não estabelece mais uma rotina, não tem mais um local adequado para orar e assim por diante? Não, o que ele está dizendo exatamente é que nós não nos preocupemos com a quantidade de palavras, nós não nos apeguemos à questão do ambiente, a local específico, a momento específico, porque a prece vai ser contínua. Por que é um dever a prece nesse sentido? Por que ela se torna um dever? Porque nós queremos evoluir. Lembram que é um dever nosso evoluirmos? É uma obrigação nossa? Ora, a prece não nos ajuda a evoluir a partir do momento que ela nos coloca em sintonia com bons espíritos, e esses espíritos nos ajudam a nos desviar do mau pensamento, para não incorrermos ao mal, ao erro, à falha? Então a prece é um benefício. Portanto, ela se torna um dever para nós, porque nós queremos o nosso bem. O nosso bem é um dever para nós, todos nós temos essa obrigação de fazer, de zelar pelo nosso bem, pela nossa evolução. E a prece se torna algo habitual, sem que nos preocupemos com a quantidade de palavras, com o ambiente e assim por diante. Mas se nós quisermos usar o que Jesus disse, ainda mais, fecha a porta, ora em silêncio, no teu coração. Vai chegar um momento em que adorareis a Deus em espírito e verdade, sem essa formalidade, sem a necessidade de estabelecer isso e aquilo, porque nós estaremos ensinando. E espiritismo sem ligação, sem conexão com os espíritos não é espiritismo. Sem o nosso diálogo com o nosso anjo de guarda, sem ouvirmos o nosso anjo de guarda
diariamente, dia e noite, nós estaremos fazendo exatamente aquilo de estabelecermos, nos apegarmos a algumas questões estabelecidas, a conceitos e preconceitos antigos, anteriores, ultrapassados. E demonstraremos assim que nós não conseguimos evoluir o suficiente dentro daquilo que a doutrina espírita nos propõe, nos mostra, nos esclarece. Então, quão poucos são os que sabem orar? Nós todos precisamos aprender a orar melhor. É difícil, é muito difícil. Ninguém está falando que é fácil. Por isso que nós falamos antes do dever por dever, que exige, que é um esforço. Agora, cumprir aquilo como fala aqui no final, maquinalmente, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris, simplesmente, é polidez, é fazer o que a sociedade estabeleceu, como a religião estabeleceu, a prece, tem que orar, repetir, fazer isso, fazer aquilo. Não é essa prece, não é essa comunicação que a doutrina espírita nos oferece. É esse contato, é essa ligação. Porque tudo isso é benefício, evita que nos desviemos da rota, evita que o nosso pensamento provoque males ainda maiores. Porque não tem escapatória. Se nós estivermos sintonizados, ligados, em prece, com o nosso anjo de guarda, com os espíritos amigos, com os nossos entes queridos que já foram, podem ter certeza que nós estaremos sendo beneficiados. Essa é a prece. Esse é o dever, porque a prece se torna algo, ou melhor, a prece é exatamente esse mecanismo, esse recurso que nós temos para evoluirmos, para o nosso bem. Portanto, quando nós falamos do dever para consigo mesmo, a prece se torna um dever. Por dever, sem pensar nas consequências, porque sai, brota naturalmente, sem nos preocuparmos no que estamos pedindo, quais as nossas intenções. O que nós queremos fazer. E refletindo sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo também, que nos fala sobre a prece como um recurso, como algo que se torna uma reflexão, que nos possibilita respostas. Porque quando ela não é maquinal, quando ela é dirigida nesse pensamento, nós somos inspirados, nós somos orientados. E muitas vezes, como nós não precisamos identificar o que nós queremos, porque o nosso anjo de guarda sabe o que nós queremos, é só nos colocarmos em disposição, de repente aquilo que nós estamos mentalmente pedindo, sugerindo, estamos precisando, a força, a coragem para vencer aquele obstáculo. De repente, nessa relação, nessa reflexão, nesse pensar, nesse sintonizar, nós já teremos a resposta, sem que ela venha na forma expressa da palavra. Ela simplesmente se executa, ela simplesmente se faz. Então, a prece, quando ela é bem compreendida, bem feita. E outro detalhe interessante a prece é justamente a impressão do pensamento e da vontade, que pelo fluido universal se move e atinge o objetivo, inclusive as outras pessoas. Por isso a importância de orar, de fazer a prece pelos outros. E quando ela não tem a força suficiente, porque nós somos fracos, vem os espíritos, nosso anjo de guarda, e nos dá um impulso, nos auxilia, nos ajuda a fazer com que aquela prece atinja o seu objetivo e ajude a pessoa que está precisando. E nos ajude por consequência. A ação é reflexiva. Não há como excluir uma coisa sem a sua consequência para nós também. Desejar o bem, fazer o bem, com certeza vai nos fazer o bem, vai nos trazer felicidade, evolução. Que possamos
melhorar a nossa compreensão, refletindo sempre sobre o significado da prece, sobre a qualidade das nossas preces, sem nos preocuparmos com o que vamos dizer, sem nos preocuparmos em pedir para que Deus nos livre das dores e dos sofrimentos, mas que nós tenhamos sim, e isso eles vão fazer, os anjos vão fazer, os nossos amigos vão fazer, é nos dar coragem para enfrentar a dor, o sofrimento, as dificuldades. Mas quem tem que fazer, quem tem que caminhar, quem tem que se esforçar, somos nós. Não esperemos milagres, eles não existem dessa forma. Nós é que precisamos fazer o caminho, nós é que precisamos fazer a nossa história, construir a nossa evolução, a nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe e nós possamos sempre aproveitar o que a doutrina espírita nos oferece para evoluirmos. Que assim seja.